Seja bem-vindo, bem-vindo, olá, como você tá? Eu quero te falar hoje como que um simples jogo de 9 pontos pode te ajudar a compreender ou a ter um olhar mais crítico para os problemas que você vem enfrentando, seja no seu relacionamento, seja na sua vida, em outros tipos de relações interpessoais que você tenha. Como é que um jogo de 9 pontos pode te ajudar a olhar para os seus problemas de uma forma diferente? Meu nome é Cristian Oliveira, eu sou psicólogo e psicoterapeuta e hoje eu quero trazer mais algumas reflexões para você. Bom, na terapia é muito interessante o uso, em alguns momentos, de metáforas. O uso de metáforas, as metáforas, elas nos ajudam a ilustrar conceitos e situações que muitas vezes que são difíceis de serem absorvidos, de serem compreendidos. E a partir do momento que a gente que a gente ouve uma metáfora, uma analogia, a gente consegue absorver aquilo com mais profundidade, com mais clareza. Por quê? A metáfora procura pegar um conceito complicado, palavras complicadas e associá-las com imagens fáceis de serem acessadas. Muitas vezes envolvem histórias podem ser com animais, situações do cotidiano, mistura de elementos. Às vezes uma pessoa falando com um bicho, uma pessoa falando com a montanha. Se Moisés não vai até a montanha vem até Moisés. Eu não sei se é assim a frase, mas você pensou em Moisés, você pensou numa montanha, você pensou na montanha vindo até Moisés. E em um contexto terapêutico, aquela metáfora pode fazer muito sentido. Esse livro aqui, Metáforas na Terapia de Casal, Impasses e Impactos, de Thelma Zugman Maser, traz uma metáfora muito interessante, que é praticamente um exercício, é um jogo. O jogo é o seguinte: você tem aqui 9 pontos, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os pontos na vertical e na horizontal, eles estão espaçados, né, igualmente entre si, certo? Só não é o mesmo espaço na diagonal. Mas eles na vertical e na horizontal, eles têm o mesmo espaço. Aí eu vou ler para você a regra desse jogo. Você tem essa imagem de 9 pontos. Se você quiser reproduzir aí no seu caderno, reproduza. A regra é a seguinte. Deixa eu só achar essa regra. Vamos lá. Veja. A regra é a seguinte. Os 9 pontos devem ser interligados por 4 linhas retas sem erguer o lápis do papel. De novo, os 9 pontos devem ser interligados por 4 linhas retas sem erguer o lápis do papel. Esse jogo é sobre pressupostos. Ou seja, é algo que vem antes da ação. Quais são os nossos pressupostos? São pressupostos nesse sentido muitas vezes não são percebidos. Eles ditam a maneira como a gente age e que muitas vezes nos limitam nas nossas ações. Então vamos lá, pressupostos. Podem ser também crenças, princípios, mas principalmente crenças. Porque a ideia é a seguinte: se eu estou enfrentando um problema e eu não estou conseguindo resolver esse problema, e eu não vejo mais nenhuma saída, é possível que eu esteja agindo conforme um pressuposto. Eu falei pressupostos, porque é no plural, né? Conforme um pressuposto. E enquanto eu não perceber que pressuposto é esse, eu não consigo resolver o problema. Esse exercício tem um modo muito peculiar de ser resolvido. É muito interessante. Confesso que nem eu consegui resolver
primeira, precisa ler o livro para encontrar a solução. Mas eu vou te dar uma dica, tá? Quando você vê esses 9 pontos, existe um pressuposto. A instrução, qual que é a regra do jogo? Você deve ligar os 9 pontos utilizando 4 linhas retas, ou seja, 4 linhas retas, certo? Se você fez uma curva, já mudou de linha. E você não pode fazer uma linha, tirar o lápis do papel e começar outra linha em outro ponto. São 4 linhas retas interligadas entre si, sem erguer o lápis do papel. Ou seja, essas linhas devem atravessar os 9 pontos. Vamos dizer assim. O que acontece quando você vê essa figura aqui, ó? Tem muito a ver com a ideia da psicologia da Gestalt, da formação das imagens de figura e fundo. Você pressupõe aqui, o pressuposto é o quadrado, certo? E outro pressuposto que a gente cria é que o jogo tem que se limitar a esse quadrado. Você cria uma linha imaginária que limita a resolução. Então o que acontece muitas vezes? Muitas pessoas quando vão realizar esse jogo, dificilmente as linhas que elas fazem saem dessa margem imaginária que elas criam quando elas veem isso. E em momento nenhum a regra diz, você não pode atravessar a linha, sair por um outro canto. Enfim, a regra é, você tem que fazer 4 linhas. Seja elas com ordem, como isso vai acontecer, de forma que elas passem pelos 9 pontos. Quando você encontrar, você pode pesquisar esse jogo na internet para descobrir como é a solução. Te dei várias dicas aqui. Mas a ideia que eu quero trazer é que a gente, inclusive os casais, eles passam por problemas porque muitas vezes eles não estão conseguindo perceber qual que é o pressuposto que a gente está seguindo sem perceber e que está limitando o nosso encontrar de soluções. Perdão. Será que é uma regra implícita que eu criei na minha cabeça ao longo da minha vida de que as coisas tinham que ser assim? Então muitas vezes os pressupostos eles implicam o ter que, o tem de. Um exemplo, muitos casais enfrentam problemas porque os pressupostos que eles têm envolvem papéis de gênero. Isso é papel do homem. Isso é papel da mulher. Quando isso acontece, eles criam automaticamente barreiras que impedem que uma solução seja encontrada. Porque uma possível solução seria o homem fazer aquilo que teoricamente ou culturalmente seria um papel da mulher. Mas que ele seria completamente capaz de fazer. Mas por ter essa regra implícita de tem que ser assim, homem faz o que é de homem, e aí eles, como casal, criam o que é de homem e o que é de mulher, ou já vêm com essas tarefas de suas famílias, de sociedade, e eles não conseguem sair desse problema. Então, problemas de gênero, papéis de gênero são muito comuns também. Limitações que os casais se impõem. Não, quem tem que fazer isso é o homem. Mas às vezes a solução está justamente na mulher poder fazer a coisa. E vice-versa. Então esse jogo é muito interessante. Se eu puder te dar te dar uma dica, procure esse jogo. Né? Jogo dos 9 pontos e das 4 linhas. Às vezes você acha. E tenta descobrir como que você liga os 4 pontos com 4 linhas retas sem tirar o lápis do papel. E comece a perceber como que na sua vida você tem colocado pressupostos que estão te limitando. E que muitos deles, se forem, eu não digo deixados de lado, mas talvez adaptados, flexibilizados, podem simplesmente te ajudar a lidar com os seus problemas, a resolver, encontrar soluções, sem que você precise abandonar seus valores, sem que você precise ir contra seus dogmas ou coisas do tipo. Então, pense um pouco
pare um pouco e reflita sobre os seus problemas que você tem enfrentado e sobre as soluções que você não consegue encontrar, que não são da ordem socioeconômica, mas quem sabe até coisas dessa ordem você consiga encontrar soluções. Problemas esses para os quais os seus pressupostos estão te limitando. E você vai parar um pouco, avaliar quais são os problemas que você vem tendo e perceber quais são os pressupostos que você implica. É como se você dissesse assim, tá, qual regra, na minha cabeça, como que isso precisa ser resolvido? Faz esse exercício, escreve o problema que você vem tendo e que você não consegue encontrar a solução e vem escrevendo na minha cabeça como esse problema precisa ser resolvido. Como esse problema precisa, melhor ainda, como esse problema tem que ser resolvido. Para mim, para satisfazer minhas necessidades. Como esse problema tem que ser resolvido. E aí você responde, descreva bastante. Para mim precisa ser resolvido assim, 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 assado. Se não for assim, não tá bom. E aí você vai encontrar o pressuposto que você determinou para aquilo. E você vai conseguir avaliar se é possível deixar aquele pressuposto de lado para encontrar a solução. Ou se deixando o pressuposto de lado, outras soluções aparecem. E talvez você possa encontrar uma alternativa muito interessante para você. Bom, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você ou que tenha te despertado o interesse de se conhecer mais. E se for do seu interesse, eu estou aqui também para ajudar, tá? Então, dá um like no vídeo se você gostou, se isso te despertou alguma reflexão ou se foi mais confuso, dá like também, não tem problema. Comenta se você achou alguma coisa diferente, alguma coisa interessante. E é isso. A gente vou tentando responder esses comentários. Bom, então, até mais. Abraço.